Sejam todos muito bem-vindos. Que prazer estar falando com vocês aqui hoje, terapeutas. Sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e ajudo você que deseja se tornar um profissional no tratamento da ansiedade e depressão a ter bons resultados, tá? Então, começando, vamos entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre diagnóstico correto, como a gente consegue ter segurança no atendimento do meu paciente, fazer um diagnóstico correto para esse atendimento. Né? E se você é terapeuta e atende os seus pacientes e tem um diagnóstico preciso, que ótimo, mas aqui nessa live a gente vai aprender o que a gente não pode fazer, quais os erros que a gente deve evitar e como também ter essa segurança em diagnosticar, principalmente quando nós estamos falando de ansiedade e depressão. Querendo ou não, ansiedade e depressão é um tema que parece ser bastante confuso para muitas pessoas, né? E eu quero trazer aqui para você facilidades de entendimento, que você possa entender como atuar com ansiedade e depressão de forma segura, sabendo se aquele paciente tem ansiedade, se aquele paciente tem depressão, por que ele é característica de ansiedade, por que é característica de depressão. Isso tudo a gente vai estar falando aqui hoje no diagnóstico correto. E eu vou trazer algumas das ferramentas que eu utilizo para que tenha resultados positivos no tratamento do paciente, para que ele possa melhorar mesmo a sua condição já a partir do primeiro atendimento, tá? Então, quem está assistindo aqui, aproveita e já fala de onde que está me assistindo, será um prazer estar ajudando vocês aqui hoje. Então, vamos começar falando aqui de alguns pontos que são fundamentais quando a gente fala sobre o diagnóstico correto, né? Essa importância da gente conseguir compreender o que o paciente vem para o nosso consultório, ele vem com o quê? Ele vem para a gente com um sintoma. E o maior erro que a gente acaba cometendo é ter um sintoma e a gente olhar para aquele sintoma daquele paciente, se debruçar sobre o sintoma daquele paciente e querer resolver o sintoma. E daí, na prática terapêutica, você vai encontrar um monte de desafios para que isso aconteça. Então, a maior parte das vezes, quando a gente vai fazer um diagnóstico, mesmo de ansiedade e depressão, a gente vai estar olhando para os sintomas, só que não é de sintomas que a gente está falando. Não são só de sintomas, a gente precisa entender o quadro na íntegra do paciente, o que está acontecendo com aquele paciente para a gente conseguir diagnosticar se aquele paciente está com ansiedade, está com depressão, o que mais que ele está trazendo, quais são os sintomas na totalidade que ele está apresentando, porque isso vai ajudar a gente a ter um diagnóstico mais correto, mais preciso para o paciente, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é conseguir compreender quais são os traumas emocionais desse paciente. Então, ele trouxe para você um sintoma, o paciente virou e disse para você assim, olha, estou com dor de garganta. Ok. Mas o que mais que você está com dor de garganta? Tenho perdido a minha voz, tenho tido dificuldade de falar, tenho ficado com afonia, né? E daí a gente vai ver esse quadro e vai perceber quando que isso começou. Isso começou há umas 3 semanas. Aconteceu alguma situação emocional que pode ter proporcionado você a ficar com essa afonia, a ter perdido essa voz, a ter ficado com a ideia de que não adianta mais falar, que é melhor silenciar, que tudo que você fala está sendo jogado ao vento? Aconteceu alguma situação assim? Aí esse paciente vai começar a discorrer o que aconteceu. Então, quando nós temos um paciente, para a gente conseguir ter um diagnóstico correto, nós precisamos conseguir compreender na totalidade essa leitura do que está acontecendo com o paciente naquele momento. O que está acontecendo, não só o que fez os sintomas dele acontecer, mas o que está na vida dele, trazendo ele para o seu gabinete, para o seu atendimento, para o seu consultório. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui, dentro desse perfil, né? E se você ainda não segue o perfil, aproveita, já siga o perfil, compartilhe. Caso você tenha interesse em ser um terapeuta especialista no tratamento de ansiedade e depressão, você está no lugar certo. Aqui a gente fala muito sobre ansiedade e depressão. Por que a gente fala sobre ansiedade e depressão? Porque hoje em dia está sendo impossível a gente não falar desse tema. Está sendo impossível você, como terapeuta, não estar preparado para estar trabalhando com esse tema. Né? Cada vez mais esse tópico está sendo visto pela sociedade como algo necessário. Cada vez mais as pessoas estão procurando a ajuda de profissionais que saibam o que fazer. Mas mais do que isso, existe uma série de pessoas que já estão saturadas num tipo de tratamento que não está trazendo resultados. Então, se você souber exatamente o que você precisa fazer para ajudar o seu paciente com ansiedade e depressão, você vai estar recebendo mais pessoas, você vai estar podendo ajudar mais pessoas, podendo viver o seu sonho de viver de terapia. Então, eu sempre falo sobre a importância da gente perceber, como terapeuta, eu dei até uma palestra grande para muitos terapeutas, e uma das coisas que a gente mais falou e mais ouviu os terapeutas falarem é essa energia de eu quero poder ajudar o próximo, eu tenho essa missão de ajudar o próximo.
E eu sempre falo, se você tem a missão de ajudar o próximo, esteja preparado para ajudar quem tem ansiedade e depressão. Porque é uma realidade cada vez mais forte e convincente a quantidade de pessoas nesse mundo que estão precisando de alguém que saiba atender ansiedade e depressão. E que saiba ajudar não só com o sistema convencional, porque vai ter muitas pessoas que vão estar procurando que não use medicação, vai ter muitas pessoas procurando que não seja só ouvir, que tenha ferramentas de transformação e que você saiba o que fazer. E é o que eu falo, quando a gente fala da biomicrohertz, a gente usa todas essas características para a resolução do paciente. Então é importante que a gente vá se preparando. Essa demanda que está chegando para essa quantidade de pessoas que estão necessitando, né? Acabei de ver até um videozinho falando, uma atriz falando que ela interpretou a ansiedade no Brasil e ela falando como foi interpretar esse personagem. E ela estava dizendo que perguntou para algumas pessoas se a ansiedade era boa ou se a ansiedade era má. E eu sempre fico chateada quando eu escuto alguém falando disso, porque eu falo que leviano é de uma pessoa pensar que a ansiedade é uma emoção. E que caracterizar a ansiedade como uma emoção é algo que me deixa muito chateada, porque as pessoas banalizam as pessoas que sofrem com ansiedade justo por pensar que é só uma emoção. Porque a emoção de raiva, a emoção de tristeza, a emoção de alegria, a gente controla, a gente entende o porquê que aquela emoção foi causada e a gente espera passar, mas a ansiedade não está nesse quesito. A ansiedade é aquilo que chega bagunçando todas as emoções ao mesmo tempo. Ela é um descontrole, um sistema de alerta que está ativado num horário diferente. Então, ela não faz parte da emoção. Ela pode transportar todas as emoções e bagunçar com todas as emoções, mas ela não é uma emoção. Então, tem que se parar de tratar como emoção. E eu acho muito importante a gente falar disso cada vez mais, terapeuta, para que o paciente também não fique pensando, eu não estou sabendo lidar com a minha ansiedade. Não, ser ansioso é diferente de ter ansiedade. Ser ansioso é você ter uma emoção de que amanhã vai acontecer alguma coisa, você ficar feliz ou triste com aquilo que vai acontecer. Mas e quando não tem um motivo? E quando aquilo que vai acontecer não tem nada a ver com o que está acontecendo? E quando você despertou uma crise no meio de um shopping, quando foi comprar uma roupa para o seu filho, para a festa de fim de ano dele, você não tem como sair do shopping porque você precisa comprar a roupa, você está passando mal e você tem que enfrentar os seus medos. E quando isso está acontecendo, será que é só uma emoção? Acho que não, né? Então é importante a gente pensar nisso. Mas voltando aqui ao ponto, a gente estava falando sobre a questão do diagnóstico correto, como conseguir enxergar e perceber qual é o diagnóstico correto que está acontecendo no meu paciente, o que eu posso fazer com esse paciente. E a gente primeiro precisa conseguir compreender os traumas emocionais que esse paciente vivenciou. Os traumas emocionais conscientes e subconscientes. Então, eu quero que um primeiro ponto que a gente precisa, hoje, uma vez que a gente vai estar falando de diagnóstico correto, é compreender que o paciente com ansiedade e depressão ele passou por traumas emocionais. Os traumas emocionais é que vão causar uma nova resposta mental dele, neural. E essa resposta neural vai ativar, então, o seu sistema de alerta.